Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do Senhor, tudo bem? Nós sabemos que estamos num tempo difícil que a igreja está passando. Estamos sendo limitados no nosso cultuar, no nosso adorar e no nosso aprender. Mas pensando nisso, a igreja ela tem que se adaptar ao tempo que está vivendo, ela não pode parar. E por isso, a gente vai começar a dar hoje início a aulas online, aulas de escolas bíblicas online. E já que a gente também não tem a revistinha, a gente vai começar a dar aulas de assuntos e temas diversos. E eu creio que será de edificação para a igreja. Mas antes da gente começar, eu quero que você tire o seu tempo agora para assistir esse vídeo e juntos vamos orar. Vamos orar para que Deus tire as distrações, tire todo o impedimento que vai impedir que você se assente do outro lado da tela e consiga comigo juntos meditarmos na palavra. Você saiba também que se caso você tiver alguma dúvida, você pode estar enviando a sua dúvida no meu WhatsApp ou no WhatsApp do pastor, que a gente vai tentar estar solucionando e juntos tirando todas as dúvidas, tá bom? Vamos orar antes de começar? Senhor Deus e Pai, Deus, nós te glorificamos e te adoramos pelo privilégio, Senhor, de estar podendo juntos aprender a Tua Palavra. Senhor, sabemos que a Tua Palavra é o que traz luz para o nosso caminho. Nos dá discernimento, Senhor. Espírito Santo, fica conosco, pois sem o Senhor nós não conseguimos ter o direcionamento da Palavra. Que essa Palavra entre no nosso coração e nos conduza nesses tempos difíceis, sendo luz, ó Deus, nesse mundo que já está em trevas, e que possamos verdadeiramente ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser na terra. Fica conosco, Senhor, e abençoa cada um que vai estar sentado comigo agora, aprendendo a Tua Palavra e sendo edificado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pegue a sua Bíblia. O tema que a gente vai estar dando início hoje está no livro de João, no capítulo 15, do versículo 1 em diante. A gente vai estar lendo. Livro de João, no capítulo 15, do versículo 1 em diante. Amém? A palavra diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, não dar frutos, ele é cortado, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? O tema que eu quero estar falando hoje com os irmãos é sobre o cristão que dá fruto. Isso mesmo, o cristão que dá fruto, que frutifica. A gente sabe, irmãos, que ser cristão não é apenas um título, não é eu dizer que sou cristão. Ser cristão é gerar frutos. E frutos, o que é um fruto? O fruto é aquilo que as pessoas se alimentam. O fruto é aquilo que te dá vigor, que te dá nutrientes. Então o cristão, ele vive na terra, ele tem que dar nutrientes. O cristão que vive na terra, ele tem que dar fruto, ele tem que alimentar pessoas, ele tem que fazer a diferença. Por isso que Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Se a gente estiver nele, a gente produz frutos. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Então, um dos erros que a gente tem que sempre tirar da nossa mente é que eu e você sozinho não somos ninguém. Eu e você nada fazemos de nós mesmos. A gente só faz alguma coisa se estivermos em Jesus. A gente só pode dar fruto se estiver em Jesus. Só pode oferecer algo para alguém se for através de Jesus. Porque sem Jesus, irmãos, nós não somos nada. O erro de muitos cristãos é pensar que ele é capaz de fazer coisas sozinho. Que ele louva bem porque é dele. As pessoas sentem a presença de Deus porque ele louva, porque ele jejua, porque ele ora. Irmão, isso é um sacrifício que você faz, mas só Deus só se manifesta pela misericórdia dele, porque você está falando dele,
Nós não temos mérito nenhum. É tudo para a glória e honra de Deus. Por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A gente só produz fruto se estiver com Cristo. Mas para a gente poder entender o que é um cristão que dá fruto, quais são as características de um cristão que frutifica? Vamos começar como em Mateus capítulo 7, 17. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, 17, que vai dizer assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Primeira característica de um cristão que dá fruto: produz bons frutos. Essa interpretação nos traz a analogia que somos todos árvores, vamos dizer assim. Existem as árvores boas e existem as árvores más. As árvores boas só podem produzir frutos bons, e as árvores más só frutos ruins. É a mesma coisa da fonte. De uma mesma fonte não pode jorrar água boa e ruim. De uma fonte tem que jorra ou água boa ou água ruim. Trazendo para nós não podemos ser pessoas cristãos que ora geramos frutos bons e ora geramos frutos ruins. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que ser perfeito em todo momento? Não estou falando isso. Estou falando que a tua vida, ela tem que ser uma vida que gera sempre frutos bons. Você vai errar, mas isso não quer dizer que o teu fruto vai estragar, entendeu? Isso não quer dizer que você será uma má árvore ou um mau cristão por você errar. O mau cristão é aquele que erra e não reconhece seu erro e permanece no erro. A pessoa boa é aquela que não é que erra, mas reconhece seu erro e tenta melhorar. Você sabia que ser cristão não é não pecar? O verdadeiro cristão ele peca, mas ele reconhece o seu pecado e não tem prazer no pecado. Agora, o cristão que diz ser uma boa árvore, mas na verdade é uma má árvore, é aquele que peca e tem prazer no pecado e continua pecando. Irmão, pecar a gente vai, errar a gente vai, o problema é permanecer nesse erro. Então, o cristão bom, a primeira coisa que ele tem que fazer é gerar bons frutos. Da sua boca, da minha boca, não pode sair palavras boas e más. Não pode sair xingamento e ao mesmo tempo glórias a Deus e aleluia. A gente tem que ser exemplo aonde quer que a gente vá. Se eu estou num trabalho e convivo com pessoas, eu tenho que entender que naquele trabalho as minhas palavras, as minhas atitudes, o meu modo de agir tem que ser conivente com uma boa árvore, como um cristão que está ligado em Cristo. Eu não posso falar o que penso às vezes. Talvez o que eu penso não é o correto. Aquilo que você acha que é certo não é certo para outra pessoa, então às vezes você tem que guardar para você o que você acha. Quando te pedirem a sua opinião, você, direcionado por Deus, dá a ela, segundo a vontade de Deus, não a sua, porque o coração do homem é enganoso. Um problema que muitas das vezes acontece, as pessoas falam assim: ah, fala o que tiver no seu coração, faz aquilo que o seu coração mandar. Isso é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Por isso que temos que estar ligado na videira que é Cristo. Porque para a gente não agir segundo o nosso próprio coração, as nossas próprias emoções. Porque as nossas emoções nos confundem, irmãos. As nossas emoções nos tiram a direção de Deus, porque o homem ele é levado por emoções. Se ele está num ambiente que gerou tristeza nele, às vezes ele vai dizer palavras melancólicas. Se ele estiver muito feliz, às vezes ele vai falar coisas que não deveria. Eu vi uma frase um tempo atrás que falava assim: nunca tome decisões quando você estiver com muita raiva, porque você pode falar aquilo que vai se arrepender. Nunca prometa nada quando você estiver muito feliz, porque às vezes você não vai poder cumprir. O melhor momento de você falar alguma coisa é quando você não está muito feliz nem muito triste, você está natural, entendeu? Quando você está na razão. Porque tem muita gente que está na festa, não sei se já aconteceu isso com você, você jovem que está me ouvindo, a sua mãe, o seu pai está numa festa, sabe? Ou aquela pessoa, vocês estão tudo numa festa que a pessoa fala: ah, amanhã eu vou fazer isso para você, ah, amanhã eu vou fazer isso, a gente vai comprar isso. E depois que aquela festa passa, aquela empolgação, ou depois de uma vitória, aquela empolgação passa, a pessoa não faz aquilo que ela falou, porque foi na hora da alegria, ela prometeu uma coisa que não pode cumprir. E a mesma coisa na hora da briga de um casal.
Eles estão brigando, um fala isso, outro fala aquilo, e às vezes falam palavras que depois que o estresse passa, depois que aquela ira que eles estavam no coração passa, eles notam que falou besteira, aí chega a pedir perdão pro outro. Por isso, nunca tome decisões desse jeito, levado pelas emoções. Primeira coisa então, o que que é? É isso mesmo. Ser cristão tem que produzir fruto, e frutos bons. Você é uma fonte que jorra água para a vida, irmãos. Não uma fonte que joga água para a perdição. Nesse tempo, isso faz muita diferença. Da tua boca tem que sair palavras que motivam. Da tua boca tem que sair palavras que trazem esperança. Da tua boca tem que sair palavras que trazem despertamento para que as pessoas enxerguem que estamos no fim dos tempos e que temos que buscar a Deus, que Ele é o nosso refúgio, que não adianta ficar em desespero porque a gente não pode acrescentar dia nenhum. A gente não pode saber o que vai acontecer amanhã. O que a gente tem que fazer hoje é esperar em Deus, porque é Ele que nos guarda. Amém? Segunda coisa, lutar e para permanecer. O verdadeiro cristão que produz fruto, ele primeiro produz bons frutos, depois ele luta para permanecer. Vamos lá em Lucas, abre aí comigo a tua palavra, a tua Bíblia, em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Lucas 11, versículo 10. 11, 10. Ó, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Repetindo, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. O que quer dizer isso? Quer dizer perseverança. O cristão que produz bom fruto, ele luta e permanece. Ele luta para permanecer. Tem uma frase que a gente sempre fala, que o importante não é como você começa. O importante é quando você termina. E não é, muitas das vezes, como você vai fazer essa trajetória. O importante é você chegar lá. Às vezes você começa correndo. No meio do caminho você começa andando. Você começa a andar. Depois você começa a caminhar. Mas você chega. Agora tem aqueles que começam correndo, depois começa andando, depois caminha e depois para. Não chega ao seu destino. E isso é muito ruim porque a pessoa desiste quando as adversidades da vida começam a vir, ela começa a querer parar. Ela começa a querer desistir dos seus sonhos, daquilo que Deus colocou no seu coração. E Deus não se agrada disso. E Ele não fica feliz com isso. Ele não fica bravo com você, ser humano. Ele fica bravo porque as circunstâncias da vida fez você parar. Ele fica bravo porque ele não consegue imaginar você sofrendo. Ele não quer que você sofra, mas ele também não pode pegar você daqui, de uma posição que você está aqui, te pegar e te levar lá, sem você querer. Você tem que querer. Você tem que querer chegar lá, entendeu? É a mesma coisa do teu futuro. Você tem que saber o que você quer. O maior erro nosso é que muitas das vezes a gente não faz planos, a gente leva a vida. E o problema de levar a vida é que você não tem objetivos. Você já viu o GPS? Todo mundo hoje sabe o que é o GPS. Se você colocar aí no teu WhatsApp, no teu smartphone, no teu celular, no Google Maps, você vai saber. Você não consegue colocar uma trajetória na tua caminhada se você não colocar o ponto inicial da onde você está, aonde você quer chegar. Se você não fizer isso, colocar lá da onde você vai partir. Ah, vou partir da minha casa. E para onde você quer ir? Ah, eu quero chegar na igreja. Se você não colocar essa trajetória, o Google Maps não vai traçar a tua rota. É a mesma coisa Deus. Se você não souber onde você está hoje e aonde você quer chegar, jamais Deus vai conseguir te conduzir por esse caminho. Você precisa saber onde você está. Primeiro, quem sou eu? O que eu tenho feito para o meu futuro? Ah, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe. Todos nós queremos ser, mas o que a gente tem feito hoje para melhorar isso? Entendeu?
Ah, eu quero conseguir um emprego tal, eu quero conseguir entrar naquela empresa tal, mas o que eu tenho feito hoje para melhorar isso? Será que eu tenho feito meus currículos, vamos dizer assim? Será que eu tenho saído para procurar? Será que eu tenho batido na porta ou estou esperando a oportunidade de bater na minha porta? Não existe isso. Não existe, irmão. A Bíblia fala que o sol brilha para o justo e para o injusto. Deus, ele não vai fazer uma pessoa bater na tua porta sem você buscar por essa oportunidade. E não é só orando, é insistindo, é batendo, buscando. A Bíblia fala aí, ó, em Lucas, pois todo aquele que pede, primeiro a ação, pedir, eu peço. Mas se o pedido não deu certo, então você vai buscar. O que é buscar? Eu vou sair do meu ponto onde eu estou, do meu ponto de comodismo, e vou buscar aquilo. Eu vou sair daqui e vou buscar. Aí depois que eu buscar, a Bíblia diz que, ó, ele bate, ele sai, primeiro ele pede, depois ele busca, sai do seu ponto. Ele pediu ou não deu? Ah, eu quero isso. Não adiantou pedir, não veio. Então eu vou sair do meu ponto de comodismo, vou até lá. Eu vou buscar. Ah, mas eu cheguei, não tem por onde eu sair, não tem por onde eu caminhar agora. Então o que eu tenho que fazer? Ah, a porta tá fechada. Eu saí, eu pedi, não adiantou. Eu cheguei agora, também não adiantou, a porta tá fechada. Então o que eu tenho que fazer? O próximo, bater, insistir. Eu vou insistir, eu vou bater até que essa porta se abra. Isso que Jesus quer de nós. Um cristão que produz frutos, primeiro ele produz bom fruto, depois ele não desiste. Ele não se acomoda, ele sai do seu lugar onde está. Primeiro ele vê onde ele está, ele sabe que ali ele não vai conseguir nada, então ele sai. E depois que ele sai, mesmo que a porta está fechada, ele começa a bater aquela porta se abrir. E quando a porta se abre, irmão, aí você começa a viver aquilo que Deus preparou para você. Mas não fica no comodismo. Não fica esperando as pessoas virem na tua porta te prestar uma ajuda. Não fica esperando as pessoas virem até você querendo te oferecer as coisas, não. Se você ficar pensando assim, você nunca vai acontecer nada na sua vida. Porque hoje em dia, irmão, quer que eu fale a realidade? Hoje em dia, as pessoas lutam para sobreviver e muitas das vezes lutam por si só. Hoje em dia tá tão corrido, tão difícil a vida para todo mundo que fica difícil de um poder ajudar o outro. E isso não era para acontecer, mas infelizmente acontece. E se você ficar esperando na sua casa alguém chegar para te tirar da tua prova ou te dar uma oportunidade, você vai se frustrar. Você tem um Deus que trabalha em teu favor. Então, se ele falou que você tem que sair de um lugar e ir até o outro e bater e insistir, você vai ter que fazer isso. E ele vai abrir a porta para você, mas saiba que você tem que sair do seu ponto de comodismo. Amém? Então, o que é que eu disse? A primeira coisa, um cristão que produz fruto, primeiro, o fruto dele é bom. Dele sai coisas boas, coisas que trazem edificação, coisas que trazem transformação e coisas que trazem alimento para as pessoas. Segunda coisa, ele insiste, ele permanece, ele luta por aquilo que ele quer. Um cristão verdadeiro luta, permanece, ele não desiste até conseguir o seu objetivo. Faça isso que eu estou te falando, viu? Comece a orar a Deus, falar: Deus, aonde eu estou? O que eu estou fazendo para conseguir chegar lá? Ah, irmão, meu único objetivo é chegar no céu. Então você vai sofrer na terra. Se você pensa que o seu único objetivo é chegar no céu, você vai sofrer na terra. Todos nós, irmão, queremos chegar no céu, mas enquanto estamos na terra, o que estamos fazendo? Porque se a gente pensar que basta só orar, basta só jejuar e ler a Bíblia, a gente está enganado. A gente tem que ser uma igreja integral. Uma igreja que está no mundo, vive no mundo e sabe se comunicar com as pessoas do mundo. Para a gente poder fazer a diferença e ser verdadeiramente o sal e a luz, a gente tem que fazer a diferença onde a gente está. Porque senão o sal vai ser insípido, a luz não vai brilhar. E a Bíblia diz que não se acende uma candeia para colocar debaixo da cama. E não coloca sal numa coisa para não dar gosto. Então você está na terra para estar no meio e fazer a diferença. Aí no dia que Jesus vier, aí vai haver a separação. Amém? Então vamos lá. Terceira coisa. O que um cristão que produz frutos ele faz? Dele pode ser arrancado coisas boas. Em sua presença somos estimulados. Um cristão que produz bons frutos, um cristão que produz fruto, dele pode ser tirado coisas boas. E na sua presença somos estimulados. Vamos lá em Romanos? Romanos,
capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Ó, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Diz assim: Isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Olha aí para os irmãos ver, um cristão que produz bons frutos, dele sai coisas boas, e aonde ele está, as pessoas têm prazer em estar com ele. Paulo estava dizendo aqui na carta aos Romanos que ele queria estar com os romanos para tanto dar a ele boas coisas, a eles coisas boas, dividir com eles dons espirituais, como também receber deles coisas boas. Você está entendendo? Um cristão, ele tem que dar e receber. Dar e receber. O que quer dizer isso? Eu, Edson, aonde eu estiver, primeiro eu tenho que saber dar. Porque uma pessoa que sabe oferecer, uma pessoa que dá, ela não está preocupada em receber. Porque ela dá porque ela quer, ela gosta. E a gente tem que pensar assim. Eu estou na igreja hoje, eu não estou aqui porque eu quero receber algo dos irmãos. Eu estou na igreja hoje, não estou aqui porque eu quero receber alguma coisa das pessoas. Eu estou aqui porque eu quero oferecer o que eu tenho às pessoas. Eu quero oferecer o meu conhecimento, eu quero oferecer aquilo que Deus tem me dado. Para que, depois que eu ofereça, logicamente eu vou receber. Mas e se eu não receber? O que Jesus fez? Ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Para o quê? Para servir, irmão. Jesus, ele veio na terra nos mostrando justamente isso. Ele veio para o quê? Para poder dar. Ele veio para poder oferecer tudo de si. Ele não teve retorno naquele momento. As pessoas, ao invés de recebê-lo como Messias, o apedrejaram com palavras, depois o crucificaram, mas ele pensou depois, eu vou receber algo depois, vou receber almas que vão se converter, vou receber adoração, não porque eu sou Deus, mas porque as pessoas vão reconhecer que eu posso mudar a vida delas. Então uma pessoa, um cristão que produz bons frutos, ele quer dar o que ele tem. Então, o que nos impede muitas das vezes de estar numa igreja é que a gente quer receber. Se eu for pensar assim, eu não vou ficar em lugar nenhum. Porque eu tenho que falar, não, eu quero dar aquilo que Deus me deu, eu vou oferecer o que eu tenho para dar. Os maiores pessoas que fizeram um avivamento em sua história, eles partiram de si mesmos, eles ofereceram a sua sabedoria, eles ofereceram o seu conhecimento, eles ofereceram tudo que tinham para que as pessoas fossem avivadas. Alguns foram reconhecidos depois que morreram. O próprio Jesus, irmão, ele veio, fez a transformação na terra, transformou a vida do ser humano, mas ele só foi reconhecido depois de sua morte e ressurreição. Assim, irmão, a gente tem que ser, esteja na terra, seja uma pessoa que faz a diferença, que produz bom fruto e que tenha para oferecer, ofereça. Você é um cristão que dá fruto. Então, o cristão que dá fruto, ele oferece. Ele oferece. Amém? Amém. Vamos para quarta coisa. O que um cristão que produz fruto, ele tem? Ele protesta contra o pecado. Vamos lá, em Mateus. Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é
referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele, em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz, olha aí para os irmãos ver, toda árvore, João dizendo, toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que um cristão que produz fruto, ele tem que ser? Protestar contra o pecado, protestar contra a injustiça, protestar contra a mentira. Irmão, não existe cristão que fala: eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada porque senão vão falar que eu estou tomando partido de alguma coisa. Irmão, um cristão não pode ser assim. Um cristão ele tem que ter uma posição. Um cristão ele tem que ter uma opinião. O cristão ele tem que ter uma posição na sociedade, ele não pode ser neutro. A Bíblia diz que a gente não pode ser morno. O que é uma pessoa morna? Uma pessoa morna é que tudo tá bom. Ah, tá, fulano ali tá fazendo isso? Tá bom. Ah, você não vai? Ah, tá bom. Ah, você não vai fazer isso? Tá bom. Irmão, não pode. Não pode ser assim. Um cristão, ele tem que ter opinião, ele tem que protestar, ele tem que estar ali. Irmão, como fazer a diferença? Como a gente faz a diferença se a gente não fala, não dá opinião? Se a gente não protesta, se a gente não vai atrás? Não tem como. Quantas das vezes nós temos oportunidade, talvez na nossa família, de resolver um problema, mas a gente não faz porque a gente não quer intrometer? Irmão, a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente fala, porque tudo tem que ser com graça, tudo tem que ser com sabedoria, mas a gente sempre tem que arrumar um meio de poder ajudar, porque a gente tem que ser luz, a gente tem que ser sal. E a gente é falho, irmão. Somos muito falhos. E por isso que Jesus é maravilhoso e é a graça dele que nos ajuda. A gente mesmo não somos ninguém, a gente tem que tentar melhorar a cada dia. Olha para os irmãos ver João. João, irmãos, ele se dedicou ao seu ministério, ele se retirou ao deserto, ele comia gafanhoto. Se fosse hoje, gafanhoto, hein? João aqui, João daria um bom caçador de gafanhoto. Tô brincando, viu, irmão? Só para descontrair. Mas ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então, quando ele chega para cumprir o seu chamado, porque ele sabia onde ele estava, ele não foi para o deserto porque obrigado, ele foi porque ele queria, porque ele sabia do seu chamado. Ele sabia do seu chamado. Ele foi lá para se dedicar ao seu chamado. Depois que ele voltou para cumprir o seu chamado, ele sabia, ele era um cristão que dava fruto, porque ele sabia onde ele estava e aonde ele queria chegar. Então, quando ele chegou no lugar onde que Deus queria que ele estivesse para batizar as pessoas, e ele viu que as pessoas começaram a vir, se arrepender, e foi aquela bênção toda, ele ficou feliz, mas ao mesmo tempo ele ficou irado com aqueles que eram para dar exemplo e não estavam dando. Os líderes daquela época, ao invés de entender as escrituras e pregar as escrituras, o arrependimento, eles estavam questionando, falando que eles eram filhos de Abraão, que não precisavam disso, não precisavam daquilo, e ele pouco importou se eles tinham autoridade para matar ele, para prender ele, não, ele protestou, ele falou assim: vocês se dizem ser filhos de Abraão, eu digo que Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Quer dizer, vocês falam de autoridade, vocês pregam que são pessoas de Deus, mas na verdade o negam. Isso, irmão, é ser uma pessoa, um cristão que tem opinião.
Ele não humilhou eles, ele falou a verdade. Assim como quando ele falava de Herodes e Herodias, falava do pecado deles, ele não falava para envergonhar eles, eles falava porque ele era um líder, que todo mundo já estava vendo o que ele estava fazendo, ele queria mostrar para eles, ó, você está errado, muda. Ele foi morto por isso? Foi, mas ele cumpriu seu chamado. Eu prefiro, irmão, muitas das vezes ser taxado como uma pessoa chata às vezes, uma pessoa que fala demais, do que e mudar alguma coisa com aquilo que eu falo, do que ser aquela pessoa que tudo tá bom. Ah, tá bom. Ah, vamos levando. Não protesta em nada, não muda nada. A vida dessa pessoa na Terra não faz diferença. Ô, irmão, palavra difícil. Falar é difícil, irmão. Mas o cristão ele tem que fazer diferença. Não é no mundo só não. O cristão ele tem que fazer diferença na cidade, na sua vizinhança, na sua casa. Ele tem que ser uma pessoa que se impõe, que tem opinião. Vê uma coisa errada, ele tem que falar, irmão. Vê uma coisa errada, ele tem que protestar de novo, com sabedoria, com entendimento. Mas temos que ser protestantes. A nossa vocação, a nossa fé, a nossa confissão de fé surgiu disso. Nós somos protestantes, protestamos contra o erro. Imagina se Martinho Lutero, vamos continuar desse jeito, deixa as pessoas pagarem indulgências, porque os irmãos sabem por que surgiu o Martinho Lutero protestou? Porque as pessoas estavam pregando que se você desse um dinheiro pro Papa, para as pessoas da Igreja Católica naquele tempo, se você desse um dinheiro, o teu parente seria tirado do purgatório. Então, quer dizer, as pessoas tinham que pagar para uma pessoa sair do purgatório e ir para o céu. E Martinho Lutero, quando ele chegou em Roma e viu aquela mentirada toda, aquela coisa errada, ele era uma pessoa que estava ele representava a igreja. Ele era um teólogo, ele representava. Mas ele não ficou com medo de perder sua batina. E lógico que ele sabia do risco. Ele sabia disso, mas ele colocou-se como um cristão protestante, um cristão que dá fruto, que não aceita o pecado, não aceita a mentira. E ele falou assim, não, vocês estão mentindo, a igreja não é assim, não pode ser desse jeito. Ele protestou contra isso, colocou as 95, se eu não estou enganado, teses na porta da igreja, mostrando o que está errado na igreja. Ele perdeu sua batina, perdeu, mas surgiu a igreja evangélica protestante a partir daí. A partir de Martinho Lutero, senão as pessoas estavam vivendo enganadas até hoje. A Bíblia só chegou na mão do povo porque Martinho Lutero fez isso. Ele escreveu a Bíblia, traduziu a Bíblia na linguagem do povo daquela época para que eles pudessem ler a Bíblia, porque até então só quem tinha poder da Bíblia, só quem tinha a Bíblia em mãos e conseguia ler eram os papas, eram os teólogos. O povão não tinha Bíblia. E Martinho Lutero perseverou, lutou para que todo mundo lesse a Bíblia, porque um cristão ele tem que ler Bíblia. Ele tem que saber o que ele está servindo, o que ele está seguindo. Então, irmão, um cristão ele tem que ser protestante, um cristão ele tem que ter opinião. Um cristão que dá fruto, primeiro, irmão, o que eu falei primeiro? Um cristão que dá fruto, ele produz bom fruto. Depois, o que ele faz? Vamos lá, ele luta, ele permanece, ele persevera. Depois, aonde ele está, as pessoas têm prazer de estar. Ele distribui coisas boas. E da mesma forma que ele distribui coisas boas, automaticamente quando você planta, você colhe. Você começa a colher coisas boas. E depois, ele protesta contra o pecado. E nós temos que ser assim. Vamos lá, irmão, para a gente poder estar encaminhando para o final. Quinta coisa, ele não trabalha para aparecer. Um cristão que produz fruto, ele não trabalha para aparecer. Mateus 6, os irmãos já sabem até de quem eu vou falar. 6:1-6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando derdes esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompense. Olha aí, irmãos, olha o que está falando. Quando um cristão que dá fruto, ele não está preocupado em receber aplausos das pessoas. Oh, olha lá, ele é uma pessoa boa. Irmão, nem sempre aquelas pessoas que dão alguma coisa ou que fazem alguma coisa estão fazendo por amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não me lembro agora, que uma pessoa ela pode se lançar no fogo, ela pode vender tudo, mas se não for amor, de nada disso adianta. Então, quer dizer, uma pessoa pode fazer isso para ser reconhecida. Aqui, Jesus está dizendo, não, quando você for dar esmola, quando você for fazer alguma coisa, não faça para que todo mundo veja, toque trombeta homenageando você, não. Jesus mais uma vez traz aquela referência de que você tem que servir, e um servo não está preocupado em ser recompensado, um servo está preocupado somente em servir o seu Senhor, o seu mestre, aquele que precisa dele naquele momento. Jesus mais uma vez mostra isso. Se você for ajudar alguém, ajuda em secreto. Se você for fazer uma coisa boa, faça, mas não fique tocando trombeta, porque é eu, Jesus, que te recompenso. Irmão, aquilo que você faz para as pessoas, aquilo que você oferece para elas, o teu amor, o teu carinho, o teu tempo, a tua dedicação, o teu presente, aquilo que você faz para as pessoas, quem vai te recompensar é Deus. É Deus. Não espere de pessoas. Espere de Deus. Ele te recompensa, irmão. E pode ter certeza que a recompensa de Deus é boa, sacudida e transbordante. Amém? Então o cristão, ele não toca trombeta para ser elogiado pelas pessoas. Ele agradece e faz em secreto, ele faz em oculto. Ah, mas então quer dizer, quando eu ajudar eu não posso falar? Não, mano, não tem problema. O problema é você falar que vai fazer isso e começar a se mostrar. É a mesma coisa de um cantor que fala, eu canto demais, eu louvo demais, um pregador, eu prego demais, eu faço demais, sabe? Querendo receber aplausos das pessoas, para as pessoas falar, você faz mesmo. O próprio Jesus disse, você vai receber essa recompensa ali. A tua recompensa vai ser o aplauso das pessoas. Mas eu não quero isso, irmão. Eu quero ser reconhecido por Deus. Lógico que a gente quer o reconhecimento das pessoas. Isso é natural. Você quer pregar e quer que as pessoas te reconheçam como líder, como um pregador. Mas o problema está em a gente querer que isso seja uma idolatria a nós. Entendeu? Fazer disso uma idolatria a nós. Eu quero ser reconhecido primeiro por Deus, depois pelo homem. Amém? Amém. Vamos lá? Um cristão, irmão, que produz bom fruto. Sexta coisa. Um cristão que produz bom fruto, ele, independente da situação que ele está vivendo, ele é fiel. Para usar a referência dessa palavra, a gente pode usar, irmão, José. José, ele teve um sonho, né? Todos os irmãos todos sabem. Ele teve um sonho que o sol e a lua e as estrelas se curvariam diante dele, e depois que ele estava no meio, os seus irmãos deixavam os seus feixes se encurvavam diante do dele, o feixe dele erguia. Ele teve esse sonho. E durante todo o tempo da vida dele, você vê José como o filho obediente, um filho que obedece às ordens do pai. O pai dele mandava, vai lá ver o que teu irmão está fazendo. Ele ia, porque naquela época, irmão, isso era você descumprir uma ordenança do seu pai, era algo extremamente rebelde. Hoje não, hoje se seu pai e sua mãe falam uma coisa que você acha que está errada, às vezes você ainda fala, não pai, eu não vou fazer isso porque eu acho errado, você argumenta. Naquela época não, você tinha que obedecer. E ele obedecia o seu pai. Ele obedecia o que seu pai fazia. E por isso seus irmãos, como gostava de fazer coisa errada, não gostavam dele. Ainda mais porque talvez os seus irmãos já tinham um histórico de ser filhos rebeldes. E quando o filho é rebelde, o pai, logicamente, ele pune mais esses filhos. E os irmãos de José eram punidos mais por isso. Por isso que José tinha que ficar atrás deles, porque o próprio pai de José não confiava nos seus irmãos. Confiava em José. E por isso fez a túnica para ele. E com isso, irmão, os seus irmãos começaram a olhar para ele e ter inveja dele. E por isso ele foi lançado na cova, foi vendido, foi escravo na casa de Potifar, foi preso numa prisão.
Só que você parar para pensar que em todo momento em que José passou por isso tudo, em tudo ele se manteve fiel. Em tudo. Você não vê José questionando a vida. Você não vê José falando mal de Deus. Você não vê José nem falando mal dos seus irmãos. Ele fica indignado, mas ele não xinga os irmãos dele, não, ele tenta esquecer o passado. Quando ele está na casa de Potifar, mesmo como escravo, ele dá o seu melhor. Isso, irmão, é uma coisa muito interessante para nós, é que por mais que o momento que a gente está vivendo hoje não seja um momento bom, a gente tem que dar o nosso melhor aonde a gente estiver. Hoje, muitas pessoas valorizam o seu emprego. Por quê? Porque viram que depois que perderam, agora estão sofrendo porque perderam os empregos, mas não deram valor quando estavam lá. Não estou dizendo que todos que foram mandados embora por causa disso, irmão. Estou dizendo que muitas pessoas hoje começam a repensar. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que dar o meu melhor para não perder. E se todos nós pensássemos assim, em todos os lugares para onde a gente fosse, ou todo lugar onde a gente estivesse, desse o nosso melhor, irmão, quantas coisas não seriam bom? Na igreja, o quanto não seria melhor se todo mundo desse o seu melhor? Mas às vezes a gente é tão falho, na verdade. Então José, ele deu o seu melhor mesmo sendo escravo, e Deus honrou ele lá, colocou ele como governador da sua casa, da casa de Potifar. Depois, mesmo sendo injustiçado, ele foi preso. Irmão, ele foi preso injusto. Você imagina você sendo preso injustamente? As pessoas na prisão como ia reagir a você? Ele sendo preso, mesmo na prisão ele foi fiel. É acreditar, irmão, é acreditar mesmo na escuridão que existe uma luz. É acreditar que mesmo que você está passando por um momento difícil agora, amanhã vai melhorar. Um cristão ele tem que ser assim, irmão. Seja assim. Tá difícil hoje, vai melhorar amanhã. Eu não consegui hoje, amanhã eu consigo. Paulo dizia. Aí você me diz assim: "Ah, irmão Edson, mas eu tô tentando melhorar todas as vezes. Eu tô tentando ser uma pessoa diferente, um cristão que dá fruto, mas eu sempre peco, eu sempre erro. Mas eu não tenho prazer no pecado, mas eu quero melhorar." Paulo dizia: "Aquilo que eu quero fazer eu nunca faço, mas o que eu não quero eu tô sempre fazendo." O que ele quer dizer com isso? Que ele tentava melhorar todas as vezes, mas mas muitas das vezes não conseguia. Mas ele tentava, não tinha prazer no erro dele. Então o cristão tem que ser assim. Se hoje a gente não está conseguindo gerar o fruto que deveria, vamos começar a tentar melhorar mais. Hoje não consegui orar como deveria, amanhã eu vou conseguir. A gente não pode acomodar, irmão. A gente não pode ficar lamentando somente. Se a gente ficar só lamentando, nada muda. Entendeu? Então um cristão que dá fruto, ele, independente da situação, ele é fiel. E a fidelidade não está em não pecar. A fidelidade está em você perseverar. Isso é fidelidade, entendeu? É a mesma coisa de um casamento, porque a igreja é como um casamento. Um casamento, irmão, não é todo dia que está tudo bem. Não é todo dia que tá um mar de rosas, não é todo dia que tudo tá perfeito, não. O casamento tem dias difíceis, dias que um não entende com o outro, uma opinião de um não bate com o outro, mas o que eles estão fazendo? Eles vão caminhando, sentam, conversam, amanhã tá tudo bem, depois passa um mês, fica ruim de novo, mas estão ali, numa aliança, entendeu? Numa perseverança, juntos para um bem só, que é continuar vivendo juntos, que é um amando o outro. Vai ter erros, mas vamos continuar. Isso é perseverar. Isso é perseverar. É você mesmo errando, perseverando, não desistindo. Jesus quer isso de você. Amém? Para poder encerrar, irmãos, a última coisa, o 7. Em meio às adversidades, ele dá o seu melhor. Antes disso foi, independente da situação, ele persevera. E depois, em meio a adversidades, ele dá o seu melhor. É aquilo que eu disse no anterior. O que é em meio à adversidade ele dá o seu melhor? A gente pode pegar o exemplo de Davi. Um cristão que dá fruto, um servo de Deus que dá fruto, porque naquela época Davi e José, eles não conheciam Cristo, eles conheciam Deus. Mas para nós hoje é a mesma coisa. Davi naquele tempo, ele era um servo de Deus que dava fruto. Por quê? Porque, irmão, ele antes de ser rei, antes de ter sua cadeira reconhecida, antes de ser conhecido pelo povo, lá no meio do pasto, apacentando as ovelhas, ele dava o seu melhor. O que é isso? É mesmo ele lá no pasto,
o leão e o urso vinham para matar as ovelhas do seu pai, ele podia sair correndo falando, pai, um leão e um urso. Porque, irmão, leão e urso não é gato e cachorro. Que você, se você quiser espantar ele, você pega um pedaço de pau e bate no chão e ele sai correndo. Não. Leão, irmão, leão ele te mata. Urso ele te mata. Ele não tem medo de você. Então, ele podia muito bem usar esse argumento, que seria muito bem válido se ele chegasse ao seu pai e falou, pai, o leão veio e para comer os cordeirinhos, as ovelhas, eu saí correndo. O pai dele fala, não, filho, bem você fez sair correndo, deixa eu matar tudo. E a mesma coisa ele podia falar do urso, porque era válido o seu argumento. Só que ele sabia da capacidade que ele tinha. E ele lutou por aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Então assim tem que ser você, assim tem que ser eu, irmão. Às vezes a gente fica inventando desculpas para não dar o nosso melhor, sendo que a gente sabe dar o melhor. A gente sabe fazer o que Deus colocou na mão para a gente fazer. O que está sendo colocado naquele momento para a gente fazer, a gente sabe fazer. Mas a gente não faz por causa de desculpas. Desculpas que para o homem é até válido, mas para Deus não, porque Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe o que você pode fazer. Então pense nisso, viu, irmão? Vamos ser cristão que dá fruto. Cristão que dá fruto, ele é um fruto bom, ele luta, ele persevera, dele sai, na presença dele, pessoas são edificadas e ele é edificado na presença das pessoas, ele protesta contra o pecado, ele não trabalha para receber benefício das pessoas, ele, independente da situação, ele tem fé e mesmo em momentos difíceis, ele faz a diferença. Que nós, irmãos, venhamos ser assim. Que eu e você venhamos perseverar, venhamos ser cristão que dá fruto, amém? Eu agradeço, irmão, por você ter ficado esse momento comigo e juntos a gente ter aprendido essa palavra. Espero que você seja edificado. Se você sentir no teu coração, compartilhe. Compartilhe esse estudo para que outras pessoas sejam edificadas também e juntos a gente possa pregar o Evangelho. Amém? Que os irmãos tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que o amor de Deus esteja no seu coração e a gente venha cumprir o nosso chamado aqui na terra. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Paz do Senhor. Fica com Deus.